Boa tarde, minha família, boa tarde, meus grandes amigos. Mais um vídeo. Um videozinho que me dá muita alegria. Passar esse momento com vocês, compartilhando, tem me trazido muita alegria. Porque é bem verdade, meus irmãos, que esses vídeos são para mim um mapa, um direcionamento para o céu. E eu não quero ir para o céu só. Eu quero que todos vão. Nós temos que ir todos para o céu. E como essas palavras, essas partilhas da palavra, essa oração da palavra que estamos fazendo junto, está me ajudando na minha fé, na minha conversão diária, eu estou aqui para compartilhar com vocês. Porque de nada vale viver nessa vida e no final não ganhar o céu. De nada vale se não ganharmos o céu, meus irmãos. Nada vale. Então eu quero partilhar com vocês mais uma vez. Muito obrigado por aqueles que estão aí me seguindo no canal. É uma questão de tá dando força. Vamos caminhar juntos. E que o Espírito Santo de Deus continue falando na tua vida. Lembrando que essas palavras primeiro batem em mim. São palavras que vêm para a minha vida. O Espírito Santo de Deus, quando me dá essas inspirações da palavra, Ele está dando isso a mim. E eu recebo do Espírito Santo e quero compartilhar com vocês. Vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero falar sobre o joio e o trigo, irmãos. De alguns dias para cá tenho visto muitos relatos, a caixa de Pandora, tenho visto relatos da teologia, da teologia, me fugiu aqui agora. Eles estão batendo muito nesta... É como se fosse um batalhão, uma guerra contra esse novo conceito, este novo... Não novo, já é antigo. Os marxistas são mais antigos do que... São muito antigos. Não é nada novo, não é nada novo que está acontecendo. Mas um grupo tem se levantado e eu admiro muito a coragem, admiro muito a coragem de cada um de estar falando sobre o assunto, né? Mas me dá o direito de orar a Deus e pedir a Deus para esclarecer a verdade no meu coração. E na primeira vez que eu vi uma aula, eu esqueci o nome do rapaz, foi muito interessante. Porque é muito válido a proposta do combate. E eu dormi pensando naquilo, dormi até um pouco mal, para ser muito sincero. E comecei então um processo de oração para Deus trazer clareza para a minha mente. Porque nós, irmãos, temos que entender uma coisa: nós podemos ouvir de tudo, mas somente o Espírito Santo tem o poder de esclarecer todo e qualquer assunto, e ele usa para esclarecer a luz do Evangelho. A luz do Evangelho. E a luz do Evangelho não tem como esconder nada. Então, orando a Deus, falei: Senhor, mostra-me. E Deus me trouxe esta palavra. Nós vamos abrir em Mateus 13, no versículo 24 em diante, e a palavra de Deus diz assim: Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e partiu. O trigo cresceu e deu frutos, mas apareceu também o joio.
os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em seu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes: foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: quereis que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo? Deixai-vos crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranca primeiro o joio, atai-o em feixes para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, um pouco mais à frente, os discípulos pediram a Jesus para explicar a parábola do joio. E foi onde Deus elucidou toda essa parábola, dizendo que ele semeou a boa semente. E depois veio o diabo e semeou o joio no meio do trigo. Para confundir, o joio semeado no meio do trigo, para trazer para fazer uma mistura no que é bom, para trazer uma confusão naquilo que é perfeito, feito por Deus. Depois quero que vocês acompanhem, a partir do versículo 36 do mesmo capítulo, você vai conseguir ver a explicação. Todos nós conhecemos, não é uma parábola nova, mas eu quero trazer a elucidação à luz do Evangelho, todas estas teorias que tenho ouvido, que não é só uma, nem duas, nem três, são várias. E existe uma questão muito interessante, meus irmãos, que eu quero elucidar com vocês. Santo Agostinho de Hipona, no sermão 23, onde ele falava sobre o Novo Testamento, ele disse assim: meus irmãozinhos, olá, meus irmãos, vós que estão aí dizendo que somos poucos entre os cristãos, né? Vós que estão aí falando do joio, falando de toda essa questão, né? Não propriamente dito do joio, mas Santo Agostinho, quando ele explicava esse evangelho, ele disse: o inverno está aí, mas o verão virá, onde os anjos virão fazer a colheita. E ele disse assim: os anjos não enganam. Santo Agostinho dizia. E ele explicava ali no sermão 23, se alguém, por favor, procure, busque, é uma leitura muito interessante. E ele dizia assim que os anjos vão vir para a colheita. Os anjos vão vir no verão para a colheita. E quando os anjos vier, ele vai separar o joio do trigo. Olha, meus irmãos, Jesus Cristo, na parábola do joio, disse isso com muita clareza. Não é papel de nós leigos, não é papel dos padres, não é papel dos bispos, não é papel de ninguém fazer a colheita e a separação do joio e do trigo. Não é papel de ninguém dizer quem está certo e quem não está. Não é papel de ninguém, dentro da igreja do Senhor, tentar arrancar o joio do nosso meio. Jesus, quando diz que virá o tempo, é muito interessante que... Então Santo Agostinho continua dizendo assim: porque a parábola do joio e do trigo tem uma conotação muito interessante da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus que até o último momento Jesus Cristo confia, Jesus Cristo crê que o joio pode se converter em trigo. Porque Santo Agostinho disse que os bons tolerem o mal e que os maus se transformem e imitem o bom. Muito interessante, muito interessante. Em sua carta ao bispo Roger de Chalons, o bispo Liege-Vassou, entre 985 e 1848 depois de Cristo, ele escreveu para que para que a igreja parasse daquela guerra com a ortodoxia, com os ortodoxos, porque o Senhor vai vir para nos separar e nos julgar.
Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito perigoso quando nós entramos na igreja tentando, com um preconceito e um pré-julgamento de que o joio, e acusando e julgando e tentando tirar o joio do nosso meio. É muito perigoso nós tentarmos tomar o lugar de Cristo e fazer essa divisão, porque não é o nosso papel. O nosso papel como igreja do Senhor é de orar a Deus, de buscar a Deus, de batalhar no joelho e na oração, de batalhar buscando uma vida digna e santa, porque é através da minha transformação o joio pode ser transformado. É através da minha conversão que o meu próximo sentado ali ao meu lado pode ser transformado. Lembre-se, meus irmãos, até uns anos atrás eu era joio. Eu sou verdadeiramente um joio convertido, meus irmãos. Eu sou um joio convertido. Jesus teve misericórdia de mim. Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não foi joio dentro da igreja? Quem de nós, em algum momento, não foi o capetinha dentro da igreja? Quem de nós, em algum momento, não dissimou uma fofoquinha para derrubar a reputação de um ou de outro? Quem de nós, dentro da igreja, não lançou questionamentos contra um padre? Lançou questionamentos contra o bispo? Quem de nós nunca pensou mal do Papa? Santo Agostinho disse assim, que é bem verdade, meus queridos, que até no mais alto escalão tem o joio e tem o trigo da igreja. E entre os leigos também há joio e trigo. Mas não cabe a nós, em momento algum, fazer a divisão ou o pré-julgamento, porque a partir do momento que nós julgamos o joio, na verdade estamos sendo joio. Porque o trigo não julga, o trigo ora. O trigo não discute, o trigo ora. O trigo não acusa o joio, o trigo se converte. Na hora da colheita, muito interessante, eu estive ali no norte da Espanha, e eu vi uma colheita de trigo e de joio. É muito linda essa imagem. Se alguém passar por uma plantação de trigo, olhe. O trigo maduro, ele se submete, ele dobra. E o joio fica altivo, duro em pé. Lógico, está vazio, não pesa. Muitos de nós que estamos aí altivos, olhando por cima, ver quem está certo, quem está errado. Muitos de nós que estamos aí altivos, olhando por cima para ver quem pode, quem não pode. Muitos aí que estão em cima falando mal de padre, de pastor, falando mal do irmão. Quantas religiões é um falando mal do outro? Preste atenção, meus irmãos, a partir do momento que você julga o seu irmão, você não é mais trigo, você é um joio. Porque o trigo é incapaz de julgar. O trigo não está preocupado com os outros, o trigo está preocupado com a sua própria conversão. O trigo está preocupado com a sua própria vida, com a mudança de vida que tenho que trazer para mim e que pode impactar o meu próximo. O trigo está preocupado em melhorar os teus frutos e preparando os teus frutos para o dia da colheita, porque ela vai vir, meus irmãos. Não somos nós que vamos colher coisa alguma. Os anjos irão vir e vão separar o joio do trigo. Peço-vos, irmãos, com muita clareza, não maltrate alguém que você pensa que é joio na igreja, porque em algum momento você foi joio e Jesus teve misericórdia de você. Eu sou um joio convertido e estou convertendo todos os dias para poder dar frutos e quando chegar no dia da colheita ter frutos para apresentar para Jesus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com aquilo que se ouve, aquilo que se falam, aquilo que se julga. Cuidado, meus irmãos. Busque a luz do Evangelho, ao estudo, através da oração e de uma vida em santidade com Jesus, o esclarecimento de todas as coisas. O Espírito Santo esclarece, meus irmãos. O Espírito Santo faz acontecer. O Espírito Santo é Deus que cuida. E Ele instrui. Então, meus irmãos, não seja joio.
Viva uma vida para ser trigo eternamente. Tenha um bom dia. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.